combinamos de eu estar esclarecendo aqui para vocês, eu fazer essa postagem, um pouco mais sobre a reunião infantil. Não é CCB de Joandira, não. Então, esse projeto foi aprovado lá no Brás, né? Já tem um tempo que foi feita essa aprovação, mas os irmãos no começo não deram muita importância. Mas agora eles estão achando necessário, né, essas reuniões para as crianças dessa faixa etária, que é de 3 a 12 anos. Então, nós aqui na nossa regional, nós já temos em Pitangueiras, nós já temos em Matão, inclusive foram eles que estiveram aqui ontem dando um suporte para a nossa primeira reunião. Já estamos sabendo, eles mesmos contaram que por volta de 15 dias vai ser iniciado esse projeto lá em São Carlos. Sei também que em São José do Rio Preto já tem, que eu tenho cunhado que mora lá, contou pra gente sobre essa reunião. E ela acontece da seguinte forma: nós temos no horário do culto uma sala no fundo da congregação, e nessa sala está sendo feitas essas reuniões, né? Nós temos as irmãs monitoras, a maioria delas são pedagogas, e também esposa dos irmãos cooperadores de jovens. Inclusive ontem todos os cooperadores de jovens também estavam ajudando, porque foi feito uma ficha, né, cadastrando todas as crianças que estiveram lá ontem. E essas reuniões acontecem da seguinte forma: as crianças chegam, né, os pais levam as crianças, eles têm que levarem e buscarem lá no corredor que entra para essa sala que eu falei para os irmãos. Aí ela é aberta com uma oração, é aberto que nem um culto, tem os hinos, tem a oração. Na oração, o irmão que está atendendo, ele faz a oração e todas as crianças vão repetindo para as crianças aprenderem a fazer a oração. Tem um teclado na hora que as crianças vão cantar acompanhado, então lá também tem o organista, né, que é uma das irmãs que está como monitora, é organista. Lá tem tudo, terapeuta, tem enfermeira, mas é porque Deus preparou dessa forma, né? As irmãs que foram escolhidas, graças a Deus, tem também essas funções. E então, depois que canta e ora, vem um momento da explicação da passagem bíblica, que a gente não fala nem que é a palavra, né? Porque esse momento é feito pelas irmãs. Então a explicação é as irmãs que fazem de forma lúdica, né? Contando como foi a história, por exemplo, ontem foi a criação do mundo. Então é como se fosse na escola. É uma explicação como se fosse uma aula. As crianças têm material para poder estar pintando, inclusive elas levaram atividades para serem feitas em casa, né? É uma sala bem colorida, bem decorada, né? E inclusive fizeram uma Bíblia enorme. Depois eu vou pôr um pouco mais de foto da Bíblia para vocês verem. E nessa Bíblia tem os livros do Velho Testamento e do Novo Testamento. É muito lindo, é um projeto maravilhoso. Esse irmão que está à frente, ele tem acho que uns 30 anos, ele estava aqui ontem, ele que atendeu a primeira reunião. E é uma forma assim que eles falam que é para estar incentivando as crianças a conhecerem a Bíblia. Os pais hoje, por exemplo, a maioria trabalha, às vezes não tem como reunir com os filhos, estar explicando. E as nossas crianças precisam desse apoio, porque às vezes em casa os pais não têm tempo para poder estar explicando a Bíblia, né, falando da palavra de Deus. Então os irmãos sentiram essa necessidade. Devido à tecnologia, tantas coisas que as crianças têm acesso, por que não ter acesso a essas reuniões, né? Porque nós temos a reunião de mocidade, nós temos as reuniões para jovens e menores, mas essas reuniões abrangem mais as crianças. Por isso que é feito tudo de forma lúdica. As crianças amaram, lá na igreja eles têm o material, né, didático, eles têm lápis colorido, giz de cera, papel sulfite. Então é tudo assim, foi tudo planejado. As irmãs se reuniram várias vezes, planejando essa aula. Elas têm material, acredito que para um ano, que já é material que Matão já tem usado,
deu certo e eles passaram para as nossas irmãs aqui. Então o suporte que eles estão dando é assim, fundamental. E a gente acredita que o resultado vai ser muito bom, porque o irmão Valdir ontem chegou a falar que, por exemplo, aqueles países lá que estão guerreando, os filhos dele, pequenininhos, já recebem uma arma e aprendem a guerrear e a lutar pelo país. E o que nós estamos oferecendo para as nossas crianças? Então, que nós temos que fazer alguma coisa por elas. Então, assim, o fruto eu acho que vai ser muito bom, o resultado eu acredito que vai ser melhor ainda, porque essas crianças, na hora que elas chegam lá nessa sala, que elas vão ficar com as irmãs, lá com os irmãos, os pais estão na congregação. Então, assim, incentivou as crianças e os pais, porque os filhos cobram os pais que querem ir na reunião, os pais precisam ir, e enquanto eles estão na reunião, os pais precisam estar congregando, né? Lá não pode deixar o filho lá na reunião e, por exemplo, ir para o supermercado fazer compra. Então, foi bem explicado, tinha mais de 120 crianças, se não me engano, 126. Então, assim, a gente viu que foi muito bom. Vocês viram o áudio que a mãe da Bia gravou dela contando. Eu acredito que as crianças vão aprender muito com isso, né? Melhor que a nossa geração, porque eu falo assim, até comentei com a Paty, eu não tive, com a Paty não, com a mãe Yara, eu não tive esse compromisso com os meus filhos de estar ensinando, de reunir, sentado numa mesa, contar para elas as passagens da Bíblia, e coisa que meu pai fez com a gente. Meu pai, ele reunia assim à noite, depois do jantar, reunia com a gente, lia uma passagem da Bíblia, gostava de contar aquelas histórias de Daniel, na Cova dos Leões. A gente ficava assim, irradiando de ver meu pai cantar. E eu não fiz isso com os meus filhos, não tive essa oportunidade. E agora, na igreja, dessa forma, de uma forma assim, bem lúdica, eles vão estar aprendendo e memorizando isso o resto da vida, né? Guardando a palavra de Deus. Então, a gente pensa assim, que foi um caminho que Deus está criando, né? E que acredito que mais igrejas, né, vai acabar adotando, porque o resultado está sendo muito bom. Espero ter falado um pouco, contado um pouco que vocês podem estar pedindo aí para os irmãos da igreja de vocês também. Vamos fazer o projeto, vocês viram, a Gisélia passou aquele dia no grupo, o projeto pedagógico, então assim, foi tudo muito bem planejado. Então, graças a Deus, a gente tem que agradecer a Deus por esses irmãos também que tiveram essa disponibilidade e esse tempo, preocupação de estar preparando tudo isso. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Beijo.